No meu último vídeo, eu tive que trabalhar limpando mesa no salão, e assim eu consegui arrecadar alguns trocados para comprar uma nova arma para mim. Em seguida, aceitei um novo emprego como caçador de recompensa, mas quando eu tava saindo para pegar o primeiro procurado, eu encontro meu velho amigo Javier Escuela, que me pede ajuda para libertar o Bill que tinha sido capturado. Em seguida, fui em busca da minha outra recompensa, que estava disfarçado trabalhando como capataz em uma grande fazenda. E como eu tinha causado uma baita confusão, deixei para pegar minha recompensa nos correios outro dia. Então armei um acampamento próximo da cidade, e assim, descansei com a minha égua, admirando o pôr do sol. Mas no dia seguinte, a minha égua não amanheceu muito bem. Provavelmente, algum tiro pegou nela de raspão quando a gente estava fugindo da fazenda. Agora, o jeito é eu correr até a mercearia da cidade e comprar um remédio para aplicar nela. Pronto, meu compadre, agora eu já apliquei o remédio nela, mas como ela ainda não melhorou totalmente, eu vou conduzir ela até o posto de água que tem ali ao lado da estação de trem. Pronto, vou deixar ela bebendo um pouco de água aí no coxo para ver se ela se recupera um pouco mais ligeiro. Enquanto isso, vou aproveitar que já estou por aqui e vou pegar a recompensa no correio do cara que eu finalizei lá na fazenda. Algo que me rendeu em torno de $50. Agora eu vou pensar o que é que eu devo fazer com essa grana, mas antes de fazer qualquer coisa, primeiramente vou dar uma olhada na minha égua, porque, meu compadre, ainda estou preocupado de como será que a coitadinha está. Mas cara, graças a Deus a notícia é boa, chega, fiquei até mais aliviado. Hold still, girl. Agora que ela tá melhor, podemos prosseguir em busca da próxima recompensa. Let's go, girl. Mas, primeiramente, eu tenho que fazer mais uma coisa aqui nessa cidade. Vou aproveitar a promoção que tá tendo aqui no armeiro e comprar um arco novo para mim. Hello. Don't think I've seen you before. O que me custou um pouco mais do que $120. Um pouco caro, mas tomara que vale a pena. E como eu gastei mais da metade da minha grana com meu novo arco, eu preciso arrumar alguma coisa que me remunere pelo meu serviço, já que estou aqui pela cidade. E dando uma volta aqui pelo local, me veio uma ideia de onde é que eu posso arrumar dinheiro rápido. Não é um serviço fácil, mas é o que temos para hoje. Virar lenhador cortando madeira. Me rendendo um pouco mais do que $20 no final. É, meu compadre, pelo visto não tem como ganhar muita grana nessa profissão. O jeito é eu pegar minha égua e voltar novamente para a cidade de Valentine em busca de pegar minha próxima recompensa, que vai me dar muito mais dinheiro do que isso. Mas quer saber de uma coisa? Antes de eu fazer isso, eu vou pegar uma parte dessa grana que eu ganhei e tomar uma cervejinha aqui nesse bar. O único problema é o pessoal da gangue de Lemoyne, que não vai muito bem com a minha cara. Aí como eu também não vou muito com a cara deles, já sabe o que acontece, né, meu compadre? É, macho, eu tava ruim das esquivas. É tanto que os cabos me deixaram até de olho roxo. Oxi, eu vou pegar minhas coisas e vou me embora daqui, antes que eu arrume mais confusão. Durante o caminho, eu fiquei bastante apertado, então eu fiz uma pausa para tirar a água do joelho.
Cara, eu tava pensando, né, que eu tenho que arrumar um jeito de conseguir uma cela. Hoje porque minha bunda já tá toda dolorida de tanto tá andando assim no pelo. E aí eu tenho duas opções. Uma é ir no estábulo e comprar uma cela nova para mim. E outra é caçar um animal específico e levar a pele dele lá no armadilheiro pra ele fazer uma cela nova no 0800. Let's go, girl. Como eu não tô tendo dinheiro o suficiente para comprar uma cela nova, eu tô vendo que a melhor forma é realmente caçar um animal e fazer a cela com a pele dele. You got a bullet coming. You don't stop still. Aproveitando que eu tava distraído, a gangue de Lemonha armou uma emboscada no meio do caminho para mim, mas só que eles escolheram assaltar o cara errado. Agora eu vou aproveitar e pegar a grana desses otários. Depois dessa emboscada, agora eu tenho que ficar mais atento durante o caminho. Para se prevenir, um pouco mais à frente eu saí do caminho e peguei uma outra rota. O Pequeno Valley, próximo à cidade de Valentine. Escolhi vir por aqui justamente por causa do local ser bem amplo, já que eu consigo ver algum inimigo que possa me emboscar a uma longa distância. E por falar nisso, vejo um cara acampando aqui no meio do vale. E pelo seu acampamento, dá para se perceber que ele é um caçador. Está anotando algo em seu caderno, deve ser a quantidade de dinheiro que ele vai ganhar em cada pele. Mas o que realmente me chamou a atenção é o cavalo que ele usa de transporte. Um cavalo que tem a pelagem muito rara, e por isso acaba sendo chamado como cavalo lendário. Então, acho que vou ir até ele, e vou ver se ele quer negociar esse cavalo comigo. You ain't supposed to be here. You don't like visitors, huh? Mas as coisas não saíram muito bem como eu imaginava. I said go. Go! Por causa dos tiros que foi dado, o cavalo com a pelagem rara acabou se assustando. Então eu vou correr até ele para ver se eu consigo acalmá-lo. E olha só que coisa boa, como ele já é um cavalo domado, só bastou eu chegar perto dele e chamá-lo, que ele já veio até eu totalmente numa boa. Cara, eu tenho que confessar, pensa num cavalo de uma pelagem bonita, é esse aqui. Sendo seu diferencial essa mancha preta em cima da sua lombar, e com os olhos totalmente azul e os pelos da pestana branca. Simplesmente sensacional a cor da pelagem desse cavalo. Agora, meu compadre, tenho que realmente fazer uma cela para esse cavalo. E além disso, tenho que arrumar um belo nome para ele. Não sei, acho que tô pensando em colocar o nome dele de Caneco. Eu vou pensar se esse nome realmente combina com ele. Pois é, mas já pensou? Eu e o Caneco saindo em altas aventuras por aí? Vai ser massa demais, meu compadre. Agora, já que algumas coisas aqui do acampamento não vai servir mais para o ex-dono dele, acho que vou pegar algumas coisas para mim. Pronto, meu compadre, agora eu vou pegar o meu caneco e vou mais ele fazer uma cela nova lá no armadilheiro. Durante o caminho, encontrei uma cena triste. Uma antiga aldeia indígena totalmente incendiada. É impressionante o estrago que o preconceito consegue fazer com o ser humano. No decorrer do caminho, um pouco mais à frente, encontro uma mulher pedindo ajuda. Ela vinha presa na carroça, alegando que isso tinha sido um engano, pois ela não havia cometido nenhum crime. E por acreditar nela, eu acabo a ajudando.
Depois de libertar ela, ela me passa uma informação valiosa como agradecimento, me dizendo que ao norte da cidade de Strawberry mora uma velha meio doida e que no porão da sua casa ela guarda uma arma poderosa para os seus filhos. Eu agradeço pela informação e sigo meu caminho em direção ao Lago Odila, porque eu tô querendo encontrar um castor que é para eu fazer uma cela com a sua pele. Mas quando eu cheguei aqui no lago, percebi que as coisas não estão muito normais. Procurei por tudo que é canto, mas não encontrei nenhum castor. Parece que a caça excessiva acabou deixando o local escasso de animais. Mas percebi que há bastante patos aqui no lago, então vou abater alguns para pegar carne e pena para fazer flechas melhoradas e flechas de caça pequena. Agora que eu já tinha coletado algumas penas, aproveitei para fazer logo a flecha melhorada e a flecha de caça pequena. Como eu tô vendo que realmente não tá tendo castor aqui no lago, vou seguir em frente para ver se eu consigo encontrar a sussuarana ou então o javali, que é pra gente fazer uma cela de um dos dois. Aí depois que eu colocar no caneco, vai ficar bem melhor para eu galopar nele. E assim que eu cheguei no local onde vive a sussuarana, o meu cavalo caneco começou a ficar assustado. Então decidi pular do caneco antes que ele me derrubasse no chão. Olhei por tudo que é canto, macho, mas não consegui encontrar ela. Então decidi montar no caneco de novo e dar uma volta para ver se eu avistava ela. Ixi Maria, a bicha tava só à espreita, meu compadre, só esperando para me atacar. Até os cabas que vinham aqui nos cavalos saíram com a gota pra ela não pegar eles. Oxe, tu é doido, macho, confusão da boba. Aí depois eu falei, quer saber, vou bolar um plano. Peguei o caneco e atravessei com ele para o outro lado do rio. Dei uma olhada nela com um binóculo e vi que ela tava com a pele perfeita, meu compadre. Aí já sabe, né? Peguei o meu arco e flecha e fui pra cima dela com o caneco. O problema é que a flecha não foi certeira e acabei estragando a pele dela. Mas mesmo com ela estragada, eu ainda consegui ganhar um trocado, só não vai dar mais pra eu fazer a cela, né, meu compadre? Do outro lado do rio, avisto um uapiti. E adivinha só, ele tá com a pele perfeita, macho. E para não estragar a pele dele igual eu fiz com a sussuarana, eu vou caçar ele na base do laço. Pronto, meu compadre, agora é só tirar a pele dele e a galhada do bichão que já vai dar pra gente fazer um casaco massa lá no armadilheiro. Depois do serviço feito, agora é só colocar ela no meu caneco.
pronto, aí eu fui dar mais uma volta com o caneco, né, pra ver se eu encontrava outra Sussuarana. E durante essa volta, eu encontrei algo bem interessante. Whoa, easy. Um pequeno obelisco que alguém construiu aqui no meio do nada. Curioso, decidi descer do caneco para olhar essa construção um pouco mais de perto. Ao dar a volta, observo um pouco melhor o obelisco de 3 lados, de mais ou menos uns 5 metros aqui em cima do pedestal. De um lado do obelisco, me chamou também a atenção uma coisa, uma placa com a gravura e uma data de referência. E eu acho que a data gravada nessa placa foi o ano em que esse obelisco foi feito. Oxe, macho, eu tô olhando aqui e eu tô vendo que essa placa tá um pouco descolada. Será que tem alguma coisa aqui detrás dela? Oxi, uma espécie de cofre, ó, onde eu encontrei um brinco de ouro e um mapa com a igreja desenhada como referência. Aí o caba desenhou também uma mão como se tivesse saindo das nuvens. Será que esse tesouro é abençoado por Deus? Outra coisa também vai ser o caba saber onde é que tá essa igreja. Porque não deixaram nada escrito aqui para o caba se guiar como referência? Acho que foi algum padre ganancioso que fez isso pra querer o tesouro só pra ele. E cara, quer saber? Eu vou fazer um desenho muito massa desse monumento no meu diário. Que é pra quando um dia eu abrir o meu diário, eu me lembrar dele. Já que literalmente foi aqui que eu achei o mapa do tesouro. Mas deixando agora essa conversa de mapa do tesouro de lado, meu compadre. Eu vou procurar um rio pra eu lavar minhas mãos. Porque eu não sei se tu reparou, mas a bicha tá toda cheia de sangue de quando eu esfolei o apiti macho que eu acabei de abater. Aí como eu já tô perto da nascente desse rio aqui com a água bem cristalinazinha e gelada, eu vou aproveitar pra lavar minhas mãos e tomar uma águazinha, né, meu compadre? Agora vamos embora, caneco, continuar a nossa jornada pra ver se a gente encontra a Sussuarana novamente. Ouvi o barulho do rebanho de javali assustado. Acho que é a Sussuarana que tá por aqui novamente. Mas quando peguei o binóculo para olhar, vi que era apenas uma pequena raposa vermelha que tinha pegado um roedor para comer. Como eu não estava encontrando outra Sussuarana, decidi ir até o armadilheiro para vender essa pele do apiti e aliviar o peso do caneco. Welcome back, sir. So, what do you have for me? Depois de ter feito isso, ganhei um pouco mais do que $10 ao vender as 2 peles. É, meu amigo, se for pro caba sobreviver de caça, o caba tá lascado. Caça só presta mesmo pra pessoa fazer alguma espécie de roupa específica, ou então alguma cela, igual eu tô tentando fazer. Dei mais algumas voltas aqui pelos arredores pra ver se eu encontrava alguma Sussuarana. Mas o que eu encontrei mesmo foi um cara sendo atacado por um lobo. O cara tá desarmado e certamente ele não vai conseguir durar muito tempo sozinho contra esse lobo. Então eu decidi ir até lá e tentar ajudar ele. Eu até consegui abater o lobo, mas infelizmente o cara já tinha sido mordido na perna. E o pior de tudo é que a mordida foi em cima da veia arterial. E como estava sangrando muito, eu ofereci um remédio para tentar amenizar a dor. Got some medicine. Better than nothing. Damn it, that won't help. Look at me. I'm bleeding out. O cara já sabe que o remédio não vai conseguir salvar sua vida, e eu não posso deixar ele assim sofrendo. Infelizmente não tinha outro jeito, tive que fazer essa escolha. Agora, como não encontrei a Sussuarana, vou atrás de um javali com a pele perfeita. E eu sei que um rebanho fica aqui no pé dessa montanha.
Eu me lembrei que aqui no pé dessa montanha eu sempre via 2 rebanhos de javali. Um grupo é composto por javali mais velhos e o outro provavelmente foi formado há pouco tempo, já que a grande maioria do bando é composto por indivíduos mais novos. Pronto, meu compadre, consegui tirar a pele dele perfeitamente. Só é uma pena que uma pele de animal como essa não é tão valorizada, porque tu leva pra vender e ganha basicamente quase nada. Só presta mesmo pra o cabo produzir alguma coisa, como alguma roupa ou então alguma cela igual eu tô fazendo. Mesmo com eu tendo conseguido a pele de javali, meu compadre, vou tentar encontrar a Sussuarana mais uma vez. Porque, macho, eu não sei, tem certas coisas que eu sou muito teimoso. Coloquei na minha cabeça que quero encontrar a Sussuarana e agora eu quero encontrar ela de todo jeito. Então eu acho que se eu passar mais uma vez no local aqui onde ela caça suas presas, talvez eu encontre ela mais uma vez. Mas as coisas não saíram muito bem como eu pensei. Enfim, como eu não encontrei a Sussuarana, vou até o armário dele para mandar ele fazer a cela com a pele do javali. Pronto, já mandei fazer a cela e ainda ganhei 3 contos de trocado. Agora eu vou pegar o caneco e dar mais uma volta por aqui, porque a Sussuarana ainda não saiu da minha mente. Porque eu acho que eu ainda consegui encontrar ela, mesmo já tendo tentado várias vezes. Aqui próximo ao armadilheiro, encontrei um pequeno grupo de cavalos selvagens da raça Peito Roça americano, todos com uma pelagem diferenciada, que é bem característica da raça. Me fez lembrar até da minha égua que ficou lá perto da estação. Acho que quando terminar tudo isso aqui, vou até lá para vender ela e ficar só com o caneco. E como eu não tô encontrando de jeito nenhum o diacho dessa onça, acho que é melhor mudar o plano. Então, meu compadre, vou fazer o seguinte, vou armar o acampamento como já tá chegando no final do dia e vou ver se consigo encontrar ela amanhã. Se eu não encontrá-la, vou desistir dessa minha caça, vou me embora e vou ficar com a cela que foi feita com a pele de javali. Pronto, meu compadre, a primeira coisa que eu vou fazer agora aqui pela manhã é tirar a água do joelho. Mas só que acordei com uma pequena surpresinha aqui ao lado da barraca. Um urso negro. A minha sorte é que ele não me pegou desprevenido dentro da barraca enquanto eu tava dormindo. Vou afastar ele para longe puxando meu revólver. E agora sim, meu compadre, vou poder tirar a água do joelho finalmente em paz. Segunda coisa, é assar uma comidazinha aqui, né, meu compadre, para o café da manhã. Oxe, tu é doido, homem? Fome da boba que eu tô aqui, macho. Agora eu vou dar um pouco de comida também para o caneco, que o bichinho tá morrendo de fome. E vamos embora agora atrás do diacho dessa Sussuarana. Só que durante o caminho, eu escutei um barulho meio estranho. Então decidi procurar para ver o que era que estava acontecendo. E olha só, encontrei 2 caras tentando abrir um cofre. Acho que vou lá até onde eles estão e perguntar se eles estão precisando de ajuda. Mas assim que me aproximei, os caras me receberam muito mal. E como eu não tô muito bom hoje também, respondi eles na hora. Oh, financial matter, huh? I'm all ears. This here's ours. Um tiro ainda pegou em mim de raspão, mas não foi nada. Bom, agora vamos ver o que é que esses 2 caras estavam tentando pegar nesse cofre. Well, see if this safe is worth the effort. Não vai ter como abrir ele na base do tiro, então vai ter que ser na base da dinamite. Então primeiro eu vou logo lutear e tirar o corpo desses caras aqui de perto. Vou libertar também o cavalo dessa carroça. Go easy, boy. Tava mandando ele sair, mas não sei o que aconteceu, que ele não tava saindo nem do lugar. Então tive que montar em cima dele e tirar ele daqui por causa da explosão. Pronto, meu compadre, depois de deixar o cavalo num lugar mais seguro, agora eu vou voltar aqui no cofre e colocar uma dinamite para tentar abri-lo. E agora sim, finalmente eu consegui abrir a porta dele. Mas também não tava com a boba dele não abrir com a explosão dessa que arrebentou até a carroça.
Dentro do cofre só tinha 2 punhados de 20 conto. Não é muita grana, mas é melhor que nada, né, meu compadre? É isso aí, caneca. Agora vamos embora atrás da Sussuarana novamente. Chegando aqui no local do seu habitat, eu dou uma olhada, mas não vejo nada. Apenas um cervo safado que tentou me pegar aqui pelas costas. Então resolvi usar o javali como isca para tentar atrair ela. Aí a minha ideia é deixar o javali aqui por um tempo e me afastar para dar uma volta, para que ela sinta o cheiro do sangue do javali abatido e venha até ele. E assim que eu dei uma volta aqui pelo local, já encontrei vestígio de que ela estava aqui pela região. Uma carcaça de cervo, que aparentemente foi abatida por um grande predador. É isso aí, vou dar mais uma volta e me posicionar no canto certo para pegar essa Sussuarana. Meu plano agora é o seguinte, vou ficar de tucaia em cima dessa pedra e mandar o caneco fugir para um local bem longe daqui. E só bastou o caneco sair, meu compadre, que a bicha já apareceu aqui detrás da pedra querendo me comer. Poxa, macho, me arrupiei todinho com o rugido que essa bicha deu, eu cheguei e errei a flechada. Agora eu vou esperar ela vir me atacar de novo, pra ver se eu acerto ela da próxima vez, né? Agora sim, eu tava todo me tremendo, mas finalmente eu consegui matar a bicha. Agora eu vou tirar o couro dela, meu compadre, com bastante cuidado, que é pra eu não estragar ele. Agora o próximo passo é ir até o armadilheiro e mandar ele fazer agora a próxima cela com a pele de Sussuarana. E com isso vamos ter agora duas opções para escolher, a cela com a pele de javali e a cela com a pele de Sussuarana. Okay, let's take a look at it. Pronto, já entreguei a pele a ele e agora é só encontrar o próximo estábulo, que eu acho que vai ser o da cidade de Strawberry, que fica bem pertinho daqui. Thanks. Mas aí quando eu cheguei no meio do caminho, eu me deparei com o javali querendo comer a carcaça da Sussuarana. E ao ver isso, me veio uma ideia na minha mente, de que talvez eu consiga ganhar uma grana com a carcaça dela. Então peguei ela, botei na garupa do caneco e levei ela pra vender no armadilheiro, o que acabou me rendendo um pouco mais do que $6. Aí no caminho, quando eu tava voltando pra ir para o estábulo, encontrei alguém pedindo ajuda. Aí eu fui até lá pra ver o que era que tava acontecendo. My horse died and I'm stuck here. You gotta help me, mister. Era um cara falando que o seu cavalo tinha morrido e que agora estava precisando de ajuda para chegar até a cidade. E assim que me aproximei para trocar uma ideia com ele, Come on, mister. It won't take long. No need for fancy talk, eh? Raise your hands, now. Fine, fine. No one make any dumb moves. o cara quis meter o louco pra cima de mim e quis levar toda a minha grana que eu tô tentando juntar. Mas só que dessa vez, quem vai pegar a grana vai ser eu. Só agora, quando eu tava saindo com o caneco, foi que eu reparei que a garupa dele ficou toda melada do sangue da Sussuarana. Então já vou aproveitar que a gente tá aqui no Lago Odila e vou colocar ele pra nadar um pouco, que é pra o sangue da garupa dele sair na água durante a natação. Pronto, meu compadre, agora que eu já tava com o caneco limpinho depois de ter passado na água, eu vim aqui no estábulo próximo à cidade de Strawberry, que é onde eles cuidam de vários tipos de raça de cavalo por aqui.
Chegando aqui eu olhei as duas celas, a de Sussuarana e a de Javali. E eu confesso que a que eu gostei mesmo foi a do Javali. Achei que ela deixou o caneco mais bonito, então eu optei por escolher ela mesmo. Tem outras celas para ser feita, que vai acabar deixando o comando do caneco muito melhor para manejar, mas tenho que pensar bem se vou fazer essas outras celas, porque com o fim da jornada de hoje, eu termino com um pouco mais do que $130. Muito pouco dinheiro para quem quer comprar uma fazenda. O bom mesmo é se eu conseguisse encontrar aquela igreja que está desenhada no mapa do tesouro. Vou tentar me informar se alguém sabe de algum padre que guardava algum tesouro na igreja. E aí se eu encontrar alguma pista de onde está essa igreja, meu compadre, eu vou ir até ela para ter uma boa conversa com esse padre.